Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinar da Ambidata. Estão todos a ouvir-me bem? Vamos tentar fazer aqui um teste. Meu nome é Diana Ribeiro. Eu queria vos pedir se podiam colocar, por favor, no chat se me conseguem ouvir bem. Bom dia, Alain. Boa tarde, Cláudia. Olá, Pedro. Boa tarde, Marta. Boa tarde, Maria. Enfim, estou a ver aqui as pessoas que vão entrando. Vamos esperar mais uns minutinhos, entretanto, a ver se entra mais participantes. Se, entretanto, não me estiverem a ouvir, digam. Pelos vistos, o som está perfeito. Olá, Guida, boa tarde. Olá, Ricardo. Bom dia, aí do Brasil. Guardamos mais uns minutinhos. Espero que estejam todos bem desse lado. Boa tarde, Cláudia. Olá para os Açores. Olá, Ricardo, e por aí pelo Brasil, como estão as coisas? Tudo bem? Penso que já podemos começar. Queres ver aqui o PowerPoint? Ótimo, olá, boas notícias. Só mais um bocadinho, ok, perfeito. Penso que já estão todos a ver aqui o ecrã. Boa tarde a todos. Mais uma vez, o meu nome é Diana Ribeiro, eu sou a diretora do Departamento Comercial. Eu vou fazer aqui a introdução a mais este webinar, que faz parte dos nossos ciclos de webinars que iniciaram no início do ano. Ainda temos mais 2 até o final do ano, portanto, convido-vos a inscreverem-se também nos próximos. E também já lançamos os nossos webinars em espanhol, portanto é importante para os nossos clientes, quer em Espanha, quer na América Latina, que vamos ter também um ciclo de webinars até o final do ano. Este webinar é orientado à área de regulamentos e legislações, é uma área relativamente recente no Lab Olympus, portanto penso que vai ser muito interessante para a maior parte dos clientes que estão aqui presentes. Este webinar destina-se a diretores técnicos ou a técnicos de laboratórios com o principal objetivo de gerir as especificações legais dos seus produtos, não é? Seja de clientes, seja de outro tipo de especificações, sendo que as principais vantagens que nós temos em termos desta área, da implementação desta área, é a possibilidade de vocês terem, como diz no slide, diferentes especificações para o mesmo tipo de produto ou amostra, dependendo da nomenclatura que vocês dão àquilo que vocês ensaiam.
também emitir os diferentes relatórios de ensaio com as diferentes especificações, está bem? Isso é interessante também por causa da questão final do processo que tem a ver com a emissão dos relatórios aos boletins de ensaio. E, obviamente, temos sempre a questão da verificação da conformidade da amostra relativamente a esse regulamento que em causa, que vocês, neste caso, configuram. Este vai ser um webinar curto, de cerca de 1 hora, portanto, aquilo que eu vos sugeri era para irem colocando questões e depois, também no fim, se quiserem, entrarem em contato connosco, nós podemos falar de mais algum detalhe em particular ou até mostrar-vos, fazer-vos uma pequena demonstração desta área do software. Penso que estão todos a ver a imagem, certo? Tenho aqui uma mensagem da Maria que diz que não consegue ver o slide. Se alguém não estiver a ver o slide, por favor, informe através do chat. Ok, penso que deve ser um problema do computador, Maria, porque tem aqui a indicação que os outros participantes conseguem ver o slide, está bem? De qualquer das formas, este webinar depois também vai ser disponibilizado na nossa página do YouTube, relativamente ao Labo Elims, está bem? Está sempre disponível, quer este, quer os que nós já fizemos anteriormente, portanto podem sempre em qualquer momento consultar a apresentação que vocês estão a ver aqui em termos do webinar e o que necessitarem em termos depois comerciais ou de demonstração, basta falarem connosco, eu provavelmente serei a vossa interlocutora na área comercial e passo a apresentar a minha colega, que é a Isolete Gonçalves, que vai ser a consultora responsável por apresentar-vos esta área do regulamento e legislações. A Isolete está connosco já há algum tempo na área da consultoria, ela faz parte da área de implementação de projetos e de suporte aos clientes também, seja na área do LIMS, seja na área do QMS, portanto muitos dos clientes que estão presentes já têm contacto com a Isolete. A Isolete, além de ser consultora da Midata, ela tem como formação o mestrado em Engenharia Química. Portanto, qualquer questão, estejam à vontade para lhe colocar, está bem? E vou-lhe passar a palavra. Muito obrigada. Boa tarde, peço só que me confirmem se continuam a ouvir-me bem. Tivemos aqui de fazer uma pequena troca. Como a Diana disse há pouco, o meu nome é Isolete Gonçalves, eu sou consultora da Amidata e estou aqui hoje para vos apresentar este webinar, cujo tema é Regulamentos e Legislações. A agenda para hoje, eu vou começar por uma pequena introdução, onde vou explicar o que é isto de regulamentos e legislações. De seguida, vou apresentar as configurações na nossa aplicação para o mesmo e o processo analítico. Vou terminar com um caso específico, que é a necessidade de alguns dos nossos clientes e, no fim, abrirei um pequeno espaço para questões. Peço-vos que vão fazendo as questões conforme as tiverem. Se eu não puder responder logo, respondo mal possa, está bem? Se preferirem aguardar pelo fim e fazer as questões no final, é como preferirem. Começando então por o que são regulamentos e quando são usados. Regulamentos e legislações, na aplicação nós chamamos regulamentos, portanto peço desculpa se me esquecer por vezes de legislações, mas vou tentar usar a nomenclatura da aplicação. São limites e especificações legais que são normalmente decretados por entidades específicas para o efeito. Temos o exemplo, por exemplo, da indústria farmacêutica, que em Portugal quem decreta estes regulamentos e legislações é o Infarmed, e quem diz para a indústria farmacêutica diz para muitas outras indústrias. Estes regulamentos e legislações variam conforme o mercado, o país, a legislação e o produto. E foi aqui que surgiu a necessidade dos nossos clientes de especificarem regulamentos e legislações. Esta necessidade vem do facto de os clientes terem o mesmo tipo de amostra, uma mesma amostra, que poderá sair com limites diferentes dependendo do mercado, do país, da legislação ou do próprio produto específico.
Isto é uma coisa aplicada na grande maioria aos clientes da indústria e da área alimentar, mas pode também ser aplicada a outras áreas ou até alterar um bocadinho a forma de utilizar se acharmos que se adequa à forma do vosso laboratório de trabalhar. Sendo aplicado principalmente às áreas da indústria e alimentar, eu ia agora lançar uma pergunta. Dê-me só um bocadinho, por favor. Peço desculpa, tenho aqui um pequenino problema técnico, mas não há problema. Vamos aqui lançar a pergunta. Pronto, penso que já estão a ver a pergunta. Ok. Vou pôr só aqui a pergunta. Não, exatamente. E pedi então que me informassem de se trabalham na área da indústria alimentar. Uma das duas, sim ou não. Ok, 10 pessoas já responderam. Se calhar dar mais uns segundinhos para responderem. Muito bem. Pronto. Estou a ver que isto aqui é 50-50. Temos aqui de áreas diferentes. Para os clientes da área da indústria ou da área alimentar, penso que será bastante importante este webinar. Para os outros, até poderão encontrar uma nova forma de trabalhar na aplicação. Seguindo então com as configurações da aplicação. O primeiro passo na aplicação, e as pessoas que estão a ouvir que já são nossos clientes sabem que o primeiro passo é sempre a criação de um tipo de amostra, mas no caso dos regulamentos, o tipo de amostra normalmente é um bocadinho geral. Eu, durante esta apresentação, vou utilizar um exemplo da indústria do azeite e então criei um tipo de amostra que se designa azeite virgem extra. Porém, o azeite virgem extra não é só um. Existem vários produtos de amostra, vários subtipos de azeite virgem extra que poderão ter especificações diferentes. Assim sendo, eu criei o que nós chamamos na aplicação produtos de amostra, que são subprodutos do azeite virgem extra. Para este exemplo, criei o virgem extra novo, o virgem extra clássico e o virgem extra reserva. De seguida, fui criar os diferentes regulamentos e aqui é preciso criar um regulamento por cada limite diferente que cada produto da amostra pode ter. Não o tipo de amostra, mas o produto. Assim sendo, para o exemplo, eu criei o regulamento europeu, ao qual chamei limites europeus, e o regulamento do Brasil, ao qual chamei limites Brasil.
Seguindo esta lógica, o passo seguinte é configurar os limites para cada regulamento. Para configurar estes limites, podemos fazer a pesquisa por regulamento, por parâmetro, por tipo de amostra e por produto. No caso específico, eu baseei-me no tipo de amostra, escolhi o tipo de amostra azeite virgem extra e associei os dois limites e a cada um dos limites disse que todos os produtos da amostra que eu criei podem estar ligados aos mesmos. Depois disso, disse que para cada regulamento existem valores diferentes. Este exemplo eu fiz apenas para um parâmetro, a acidez, como podem ver no ecrã, e disse que para o regulamento europeu o limite é 0,15 e para o limite brasileiro é 0,10. Esta forma de configuração traz algumas vantagens para clientes que precisam de utilizar regulamentos. Quais são elas? Diminui muito as configurações que têm de ser feitas, porque, por exemplo, as configurações dos métodos, de configuração de parâmetros, é tudo feito por tipo de amostra e não por produto. Assim sendo, em vez de termos de configurar, neste caso, 3 métodos e 3 configurações de parâmetros, temos de fazer apenas um para o azeite virgem extra. Quanto aos limites, também não temos de os duplicar, porque são feitos por regulamento, então é só, neste caso só tivemos de especificar 2 vezes os limites em vez das 6 que seriam necessárias se fosse por produto da amostra. Temos aí outra vantagem na nossa aplicação, que é que nós temos a aplicação integrada com a EFSA, ou seja, todos os regulamentos que são definidos pela EFSA podem ser importados automaticamente para a nossa aplicação. Feitas as configurações, vou mostrar agora quais são as diferenças no processo analítico. São muito poucas diferenças e eu vou passar a mostrá-las. A primeira é na entrada das amostras. Normalmente, quando não temos produto de amostra, damos entrada das amostras por tipo de amostra. Neste caso, vamos ter de dar entrada das amostras por tipo de amostra e por produto de amostra. E para o exemplo de hoje, eu dei entrada de 2 amostras. As 2 são azeite virgem extra. Uma delas é virgem extra novo, a outra virgem extra clássico. Depois de dar a entrada das amostras, é feita, como normalmente, a distribuição de trabalho para o analista que vai fazer a análise, ou os analistas, e é nesse passo que associamos o regulamento que queremos utilizar. Para o exemplo em causa, eu associei os limites europeus à primeira amostra e os limites do Brasil à segunda. Depois da distribuição feita, vamos então introduzir os resultados. Como podem observar, como eu disse há pouco, temos um mesmo método de análise para as 2 amostras. Relembrando, a primeira amostra está para os limites europeus, a segunda para os limites do Brasil, o que significa que mesmo tendo o mesmo resultado, uma delas está dentro das especificações, porque os limites europeus é 0,15, e a outra está fora, porque os limites são 0,10. Como podem observar, tal como quando é configurado na configuração de parâmetros, a nossa aplicação avisa com a mudança de cor da linha que o limite admissível foi ultrapassado e dá também a caixa de texto que dá normalmente, caixa de texto de aviso de um incumprimento. São apenas estas as diferenças, depois tudo o resto é igual. Tenho aqui uma pergunta do Pedro. O sistema permite fazer análise em paralelo com as diversas especificações e regulamentos? Vou mostrar isso de seguida, Pedro. Pode selecionar para diferentes amostras, dependendo do parâmetro, pode selecionar regulamentos diferentes. Fazer o paralelo entre as duas, vou mostrar de seguida. Também é possível e é o que eu tenho para mostrar já de seguida.
Pronto, a pergunta do Pedro já me fez a introdução para a segunda pergunta. Eu vou então lançar a segunda pergunta. E segunda pergunta, que é: tem necessidade de avaliar a conformidade para diferentes regulamentos ou legislações para uma mesma amostra? Ou seja, se para uma amostra, se a mesma amostra pode ser enviada para diferentes mercados, por exemplo, para diferentes países, dependendo de como tem os regulamentos. Vou dar apenas mais uns minutinhos para responderem. Ainda estão algumas pessoas a responder. Vou dar por terminada esta questão. Antes de dar por terminada a questão, vou aqui responder a esta pergunta do Pedro. O Pedro pergunta se podemos ter regulamentos em função dos ensaios, ou seja, para uma mesma amostra aplicar uns ensaios a uma legislação e outros a outra. Sim, é possível. Como se passa na distribuição de trabalho e é feito por parâmetro, portanto, por cada parâmetro poderá escolher o regulamento que mais for aprazível para o caso. Pronto, vou então dar como terminada a questão. E pelo que eu vi aqui, a maioria das pessoas que estão a visualizar este webinar não têm esta necessidade, mas para os que têm e para o futuro, os que não têm, se precisarem no futuro, eu vou apresentar aqui essa necessidade. Era o caso específico que eu falava no início, que temos alguns clientes nossos que têm esta necessidade de, para uma mesma amostra, acompanhar para diferentes regulamentos. Então, como é que isto é possível na nossa aplicação? Essa especificação foi suprimida. Como? Ao gerar, como vem aqui, estamos a gerar um relatório de ensaio. Para quem não conhece a aplicação, aqui geramos relatórios de ensaio. E temos aqui a nossa segunda amostra, a amostra do tipo de amostra azeite virgem extra com o produto virgem extra clássico e utilizando os regulamentos do Brasil, e podemos ver que a mesma está em incumprimento do valor admissível. Como veem, a aplicação até nos dá um aviso se houver incumprimentos. Neste caso, a dúvida para o laboratório é: o que é que eu faço com este lote? Se este lote não pode ir para o Brasil, o que é que eu posso fazer com ele agora? Então, a aplicação deixa-nos, no mesmo menu, alterar o regulamento e ou o produto de ensaio, dependendo daquilo que for pretendido para podermos seguir com o lote, para um regulamento ou produto de ensaio no qual o parâmetro esteja dentro dos valores admissíveis. Neste caso, tínhamos visto que para os limites europeus a amostra estava dentro dos limites. Portanto, poderemos fazer a alteração para os limites europeus, atribuir limites e enviar o nosso lote para um cliente europeu em vez de mandar para um cliente no Brasil. Podemos alterar ou não o produto, mas isso já tem a ver com as necessidades do cliente ou se houver especificações diferentes também para o produto em questão. Isto traz outra
outra necessidade para os nossos clientes, que é a de conseguir ver em simultâneo para que regulamentos é que pode enviar uma determinada amostra. Se não cumpre para este, então para quais é que vai cumprir? Essa necessidade também foi vista pela Ambidata e solucionada. E para vos mostrar como solucionamos, eu tenho aqui o exemplo de um cliente, na qual conseguimos ver para uma mesma amostra todos os regulamentos possíveis. Isto é um exemplo de um cliente nosso, é um cliente da indústria farmacêutica e como podemos observar, temos aqui para uma mesma amostra que é possível fazer a análise por 4 regulamentos diferentes. Pela Farmacopeia dos Estados Unidos, pela Farmacopeia Europeia ou pelas especificações de um cliente que até tem 2 neste caso. Observando esta análise, percebemos que a amostra apenas não cumpre para a Farmacopeia Europeia. Ou seja, o cliente, ao analisar esta informação, sabe que pode enviar este lote para os Estados Unidos ou para o seu cliente específico, mas não pode enviar para a Europa. Isto é feito de forma automática, basta atualizar, a informação é atualizada automaticamente pela que vem da aplicação e é só fazer uma análise e no caso de esta amostra até ter sido analisada com um regulamento da Farmacopeia Europeia, basta ir ao módulo falado anteriormente e alterar o regulamento e gerar um novo relatório de ensaio. Era isto que eu tinha para vos mostrar hoje. Abro agora um pequeno espacinho para questões. Pedia-vos para colocarem aqui as vossas questões, entretanto eu vou lendo as que me surgiram enquanto estava a terminar a minha explicação. O Alain diz que se deparou com alguns casos interessantes no Brasil e quer partilhá-los. Obrigada, Alain. Os limites de conformidade de um parâmetro variam de acordo com a licença operacional da indústria, ou seja, com o cliente do laboratório. E exatamente, isso vai ao encontro do exemplo que eu dei anteriormente, que tínhamos no cliente que analisámos, também havia 2 especificações de um cliente específico. Isso podem ser configurados regulamentos conforme o cliente também, se for preciso. No segundo caso, uma legislação ambiental de âmbito federal possui limites de especificação variados de acordo com o resultado de um segundo parâmetro. O limite da amónia de acordo com a faixa de pH. Aí lá já estamos a juntar também a nossa área de limites por relação, que quem usa a nossa aplicação pode encontrá-los na configuração de parâmetros. E os limites por relação dizem-nos que o limite de um parâmetro vão variar conforme o resultado de outro parâmetro. Ao fazer isso, depois encaixado nos regulamentos, o Pedro pergunta, é possível o uso deste sistema para gerir não legislações, mas especificações internas que temos por cliente? Sim, é. Como eu disse há pouco, basta configurar como um regulamento e dizer que são limites específicos de um cliente. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Pedro pergunta, esse módulo é um extra no LabWay ou está integrado no sistema? Este módulo vem com o sistema, faz parte das nossas configurações técnicas. Os 3 menus poderão não estar visíveis, mas poderão ser disponibilizados se necessário. Normalmente não os temos visíveis para não causar muito ruído aos clientes que não o usam,
mas se precisarem dos mesmos, basta contactar o departamento comercial e ele entrará em contato com os consultores de forma a disponibilizá-lo. A quantidade de limites de regulamentos no relatório. Neste caso, Cristiane, isto é feito para apresentar apenas um, mas nós também temos uma forma de apresentar mais do que um. Isso são os nossos limites múltiplos, não por regulamento, mas limites múltiplos por tipo de amostra. Posteriormente, se precisar, usando os regulamentos, de apresentar mais do que um, é uma questão de falar aqui comigo ou com outro consultor qualquer e poderemos alterar o boletim para que aconteça. Não sei se há mais perguntas. Bem, não havendo mais perguntas, não sei se acharam este tema interessante para vocês. Faço eu as perguntas, já que não há mais perguntas. Eu não sei se acharam este tema interessante, se tem aplicabilidade no vosso laboratório, se pensam implementar o mesmo. Sara, quem gera a atualização dos regulamentos são vocês, é o cliente. Isso é uma configuração como outra qualquer, como as configurações dos métodos, a configuração da configuração de parâmetros. Está tudo do lado do cliente. O cliente pode alterar no momento em que quiser. Não tem de estar dependente da Ambidata para o fazer. Não, eu não pus a distribuição de trabalho na apresentação, Ricardo. A distribuição de trabalho é igual. A única diferença é que vai abrir um menu de atribuição de limites. O Alá diz-me aqui que é muito importante e tem aplicabilidade em vários laboratórios. Muito obrigada, Alá, pelo feedback. Pedro, integrado com a EFSA. Isso é uma questão que terei de avaliar internamente, mas se não for automático, haverá uma atualização feita periodicamente. Não há mais questões? Nada, Pedro. Pronto, não havendo... Sim, esta funcionalidade está relacionada com um dos requisitos da ISO 17025.
Pronto, se não há mais perguntas, resta-me agradecer a vossa presença. Este vídeo vai ficar disponível nos próximos dias, vão receber um link. Obrigada, Paulo. Este link vai ficar disponível nos próximos dias na nossa plataforma do YouTube e vocês também vão receber um link para poderem ver aqui nesta plataforma. Sim, Ricardo, obrigada também a vocês, porque podem dar feedback, falem com o departamento comercial, falem connosco consultores, deem ideias de coisas das quais queiram saber mais, possíveis próximos webinars. Isso é importante para nós, nós queremos fazer webinars que realmente vos interessem a vocês clientes. Resta-me agradecer a presença de todos. E qualquer coisa, o meu e-mail está na apresentação, o e-mail da Diana também está na apresentação e vocês têm o contacto, cada um vão ter o contacto, tem o contacto de diferentes consultores e podem ir contactando e dúvidas, sugestões, tudo, estejam à vontade, está bem? Pronto, muito obrigada. E vou então dar o webinar como encerrado. Obrigada a todos e boa tarde.